Olá pessoal, vim compartilhar algo com vocês que eu ouvi de uma mulher que eu curto bastante e ela falava sobre o medo, que é algo que aprisiona ela muitas vezes e que ela tenta não deixar com que isso afaste ela daquilo, de tudo que ela tem que viver, tem que fazer, né? Porque é assim que o medo tenta fazer com as pessoas, aprisionar e não deixar essa pessoa viver, né? E ela dizia umas coisas que eu achei muito interessante compartilhar aqui, porque faz muito sentido para mim também. E é algo assim que muitas vezes nós não sabemos como lidar, como fazer. O medo de perder alguém que a gente ama, o medo de enfrentar a vida, as coisas que temos que passar nessa terra, né? E ela falava sobre a força grandiosa que o Senhor Jesus nos dá quando nós precisamos. E ela estava sofrendo momentos de muita dificuldade, e ela compartilhou de alguns momentos da infância dela, onde ela adquiriu algumas enfermidades e teve perdas de parentes que ela amava muito, isso tudo na infância. Então, sim, isso fez com que ela se tornasse uma pessoa adulta com muitos medos, né? E agora, já casada, depois de muitos anos, já passou dos 40 anos e ainda continua sempre buscando a Deus para não deixar com que o medo aprisione a vida dela. E ela falava e ela começou a citar algumas coisas e eu comecei a me lembrar de algumas situações que eu enfrentei também, né? E acho que todos nós já enfrentamos. E como que o Senhor nos dá forças mesmo quando nós não temos. Quando sou fraco, aí sou forte. Assim diz a palavra do Senhor, né? Nós temos que buscar força nele mesmo, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. E aí, né, nas situações que eu estava vivendo com a família, minha família também está vivendo, né? Sempre tem alguém doente, alguma dificuldade, algum problema. E eu comentava com uma pessoa esses dias sobre isso. A pessoa falava: eu não sei o que fazer se eu perder a minha mãe, né? Isso não, aí já não é pessoa da minha família, né? A pessoa comentava comigo: se eu perder minha mãe, se eu perder meu marido, eu não sei o que fazer se eu perder meus filhos, né? E eu percebi assim que realmente há um medo muito grande em nós de perdermos aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas mais próximas de nós, né? Mas eu percebo também que muitas vezes essas pessoas que são próximas de nós, elas começam com uma enfermidade, começam enfrentando alguma outra situação até que venha a morte. Então, eu percebo que pode ser sim um cuidado de Deus, parece estranho dizer isso, mas eu percebo que parece ser um cuidado de Deus conosco, nos preparando para algo pior. Quando nós enfrentamos um problema, como diz a palavra do Senhor, que Ele não nos dá nada do que nós não venhamos aguentar, né, e suportar, Ele não nos dá uma luta do ponto que nós não vamos conseguir suportar, né? Tô falando com as minhas palavras, é claro. Mas a palavra de Deus diz isso. O Senhor não vai nos dar algo que nós não aguentamos suportar, não aguentamos carregar, uma cruz maior, mais pesada do que nós aguentaríamos, né? Então, uma pessoa começa, um parente, um ente querido, alguém que nós gostamos muito, geralmente ela fica doente, nós pensamos: não vou dar conta, não vou aguentar. E o Senhor vai nos dando força, e nós ficamos assim: poxa, de onde vem essa força? Claro que é do Senhor, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir jamais ter força para suportar os problemas e as dificuldades que nós enfrentamos neste mundo, né? Então, eu conversava com umas pessoas esses dias e elas falavam: tô sofrendo tanto com um parente assim, com fulano assim, tá tão doente, é isso, é o hospital, é isso, aquilo outro. Coisas que as pessoas não viviam, que essas pessoas não viviam e estão tendo que viver agora, estão tendo que aprender, suportar. Isso já é um preparo, porque nós estamos passando por isso para depois, sim, pode acontecer algo pior. No caso da enfermidade é a morte, né? É pior do que a enfermidade, em alguns casos, mas em outros casos a morte é melhor do que a pessoa ficar ali doente em cima de uma cama, sofrendo por muitos anos. É o sofrimento para quem está na cama e o sofrimento para quem está do lado, vendo a situação de um parente, de uma pessoa que a gente tanto ama. E é difícil também, porque essa pessoa que está do lado vai ter que dar banho, carregar a pessoa pesada
Não é como uma criança que é leve, é uma pessoa pesada. Então, assim, há um transtorno, uma dificuldade e, assim, problemas para todas as pessoas. E quem está na cama sofre muito porque não consegue sair, não consegue fazer as coisas, também ficam tímidos, né? Com vergonha da situação. E há muitas dificuldades nessas situações. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições. Ele já disse, mas ele também disse que não nos deixaria só, que ele deixaria o Consolador dele conosco. Esse Consolador, que é o Espírito Santo, quando Jesus subia, né, e disse para os discípulos, vocês não vão ficar só, eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele nos consola nos momentos de dificuldade, nos dá força, nos guia, nos dá livramentos. Então, assim, o que nós precisamos mesmo é nos apegar ao Senhor Jesus, nas palavras, nas promessas que o Senhor deixou para nós, promessas de cura, promessas de força, promessas daquilo que vai acontecer no futuro, que é um futuro próximo, estar com Deus, né? Então todas essas promessas nos faz ficar firmes aos pés do Senhor. Buscar o Senhor estudando a palavra, joelhos dobrados em oração, tudo isso vai nos manter firme para nós passarmos as provas, as provações aqui na terra, para vencermos esse medo, para ganharmos força de Deus quando nós não temos força para enfrentar todas essas situações. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe. Tchau.